Boa noite. Olá, queridos amigos. Vamos entrar aqui na nossa live. Miguel Luiz Soares, meu amigo. Manda um abraço aí pro deputado Salmito. Muito prazer compartilhar aqui conosco. Meu amigo Guilherme, como é que tá aí o serviço na capital, meu amigo? Grande abraço. Quero dar um abraço também a Sueli, a Silvana Costa. Um abraço aí pro meu grande mestre, meu grande parceiro, César. Minha esposa Adriana, aí curtindo. Obrigado aí pela atenção. Fico muito feliz de poder participar desse momento. Fico muito grato em vocês compartilharem dessa live. Meu amigo Matheus, jovem aí do PDT Jovem. Obrigado aí pelos elogios. E hoje vamos bater um papo com a minha amiga, minha querida, muito competente, a Cris Santiago, Master Coach, que motiva muito os profissionais, os empresários, os jovens, em todos os segmentos. E o nosso bate-papo de hoje é sobre desafios para o primeiro trabalho. E eu vou convidar a Cris para poder a gente bater esse papo agora, por um determinado tempo. Olá, boa noite, Cícero Bimael. Boa Olá, noite! boa Galera, tá noite, minha entrando amiga. aí, meu amigo. Tu tá poderoso, hein? Também já estamos com 68. Vamos fazer um desafio aqui para esse povo? A gente começa a live assim que chegar em 100. Assim que chegar Então em tá 100, bom. a gente começa. Eu quero convidar Então, meus você amigos, a chamar as pessoas para virem junto com a gente bater esse papo. tá bom demais, que fico muito feliz você ter aceito o meu convite para esse bate-papo muito importante, né? Que Eu é o quero. desafios para o primeiro trabalho, É verdade. principalmente. E hoje, né, sabe, o desafio não está nem só para quem está no primeiro trabalho, né? A gente sabe que o jovem está ingressando pela primeira vez. No contexto que a gente está, o pessoal está buscando trabalho mesmo, né? Enfim, o contexto da economia eu acho que vai valer não só para os jovens, mas também para quem quer ingressar, para ficar aqui com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma live muito bacana com a galera É, aí. e tanto investimento feito pelos pais, com muito sacrifício para os jovens, e que me entristece quando termina a faculdade, não tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Em uma cidade como Russas, um potencial imenso que nós temos aí para ser desenvolvido. Precisa de mais cursos profissionalizantes, né, mais qualificação profissional, porque Russas tem um potencial muito grande, principalmente Tem agora sim, com com certeza. o nosso tabuleiro de Russas, Pois potencial é, imenso. eu Agora, tive a oportunidade de conhecer, para você ver, né? A gente mora na cidade, às vezes não conhece as riquezas da cidade. Eu fui convidada no ano passado para fazer um trabalho lá, uma palestra com os colaboradores, e quando você entra ali dentro, é um mundo que a maioria das pessoas da cidade não conhece. Eu fiquei impressionada, disse, meu Deus, como é que eu moro em Russas há tanto tempo e não conhecia que tinha essa coisa aqui tão grande que a gente nem faz ideia aqui que isso existe na cidade da gente, né? Porque é muito lindo aquele projeto. Tem coisa nova para lá, sabe? tem muitas. Ó. Hoje nós temos plantio de cacau, que era só na Bahia, né? E com produtividade maior do que lá e com É resistência. recente, né? Quando eu fui lá Já não tinha está, cacau ainda, não. mas já está com Mas mais já de um tá. ano, Ah, né? já tá com mais de Até um ano. Então. tem algumas até frutas exóticas nós temos, pitai, um potencial muito grande para acerola, principalmente para extrair a acerola verde devido à vitamina C, né? Então vários plantios de goiaba, Aí, porque Sávio, estamos quase, ó. 95, só ó, mais 5. ó que Convida aí a bacana, galera pra gente vamos, começar. vamos Só começar a mais nossa live. 5. Vai ser um bate-papo bem relaxado, porque é a minha primeira live. 98, estamos É, quase. viu, Cris? É a minha primeira live. Deve ter alguns erros, mas isso é normal. É Essa é a você, vai ser primeira de muitos. massa. Eu não posso ser diferente. O meu natural é Uhum. esse, muito simples, muito puro. E é isso que a gente tem que pensar para frente, realmente no futuro da nossa cidade, no futuro do nosso país. E são esses jovens que vão desenvolver
esse progresso, né? É isso Olha aí, chegou chegamos em 100. 100. Bora Então, começar. Cris, conta um pouquinho sobre a sua história, o seu trabalho, como é que você hoje está em Fortaleza, nesse Master Coach, dando vários exemplos de motivação, vários empresários aí de sucesso, realmente cresceram com a sua contribuição. Me fala um pouco de você. Pois é, sabe? Eu sou uma apaixonada por gente, né? Apaixonada por ser humano, e a coisa que eu mais gosto de dizer é que eu sou uma desenvolvedora de pessoas. Então, eu acredito que as pessoas estão mais aqui na sua live porque lhe conhecem do que a mim. Vi algumas pessoas já conhecidas aqui, que eu também avisei que ia estar. Mas eu comecei realmente trabalhando, né, numa indústria aí da nossa cidade, na Dakota. Depois fiz transição de carreira. Eu fiz o meu trabalho lá e depois eu percebi que eu já desenvolvia pessoas lá, mas que eu queria ajudar outros empresários, ajudar outras pessoas, né? Ampliar esse horizonte. E já faz 10 anos, na verdade, que eu fiz essa transição de carreira. E hoje eu trabalho com pequenos e médios empresários, com grandes, né? Pessoas que estão buscando ser melhor, que estão buscando fazer um trabalho diferenciado. E aí hoje eu trabalho ajudando pessoas a serem tudo aquilo que elas puderem ser, né? Desenvolvendo. No passado, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho aí em Russas, inclusive com adolescentes que estavam ali no ensino médio, né? E existe muita dúvida do jovem, quando ele sai do ensino médio, o que ele vai fazer quando terminar, né? Então, eu fiz um trabalho com alguns jovens da escola pública e privada também, né? Porque não importa, as dúvidas são as mesmas. Então, tive essa oportunidade, então conheço também de perto a realidade do adolescente. Quando o projeto Jovem Aprendiz começou em Russas, eu tive a possibilidade de ser assim uma das primeiras facilitadoras, só porque eu amava, né? Eu amava, eu queria e ajudar de alguma forma, contribuir. Então, assim, essa é um pouquinho da minha história, né? E hoje eu me dedico 100% através dos meus cursos, treinamentos, palestras, atendimentos individuais, ajudar pessoas, mas ficou muito marcado essa história de ser, eu acho que pelo fato de eu ter sido uma pessoa que era quem contratava, e na época que eu trabalhei na Dakota, na época da minha gestão chegou a ter mais de 4.000 funcionários, até hoje, ainda tem muitas pessoas que me encontram na rua, né, e que pedem assim, se tiver uma oportunidade de trabalho, né, eu tô desempregada, posso mandar meu currículo, eu já nem tô mais morando aí direto, minha família continua aí, mas eu tô passando mais tempo em Fortaleza, ficou muito marcado essa história, e acaba que os empresários também ligam muito, sabe, Cris, tô precisando, hoje, essa semana mesmo, o empresário ligou para mim, sabe que eu estou precisando de uma pessoa da área de liderança, de vendas, conhece alguém para indicar? Então conhece um pouquinho desse contexto do mundo do trabalho devido a isso. Então é isso, um pouquinho aí da minha história. Tá bom. Bacana. Show de bola. E é isso. Sávio, me conta um pouquinho. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Não sei como é que foi a sua história, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, as pessoas não acreditam nisso, mas eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos e eu comecei a trabalhar dando aula de reforço. Aula de reforço era assim, eu fazia a 5ª série e dava aula de reforço para a vizinha que fazia alfabetização. E foi muito cedo, eu comecei porque queria ajudar a minha família, né? E a minha vida toda foi trabalhar e estudar. Eu sempre tive que conciliar essas duas coisas, né? Trabalhar até porque eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 16, né? Engravidei aos 16 anos, então muito cedo eu tive que começar a trabalhar. E assim, eu acho que estudar e trabalhar é uma coisa que dá para conciliar. Mas eu queria te perguntar, né? A gente conhece pouco tempo, não conhece muito da tua história. Tu também passou por isso? Só estudou? Só trabalhou? Como é que foi? Cris, eu comecei um pouquinho mais tarde, mas também foi bem jovem que eu comecei a trabalhar. Todas as férias, né? Meus avós tinham uma propriedade ali no Bom Sucesso, município de Quixeré, que hoje é o Cimento Apodi, e todas as férias eu passava os 30 dias, acordava 4 horas da manhã, às vezes um pouco mais cedo, para observar. Admiro, amigo, acordar cedo. Admiro você. Sempre gostei de acordar 4 horas da manhã e observar aquelas pessoas com um coração puro, que ia tirar o leite da vaca, aí ficava tirando o leite da vaca, e eu observava os tratos que eles realmente faziam com a vaca, tiravam aquele leite, tomavam aquele leite mugido quente, às vezes botavam um pouquinho de café,
para poder descer melhor, né? Aham. E isso foi, assim, me dando um gosto pela agricultura. E depois desse passo, que era às 4h30, 5 horas da manhã, praticamente 6 horas estava finalizando a vacaria, começavam os trabalhadores a vir para a colheita do algodão, para a colheita do milho, para os tratos culturais do feijão. E tudo E eu isso era ficava lá na fazenda dos seus tudo avós. na fazenda, uma fazenda pequena, mas era naquela época era agricultura de subsistência, era algodão, era milho, feijão, né? Uma criação de gado. Sim. E meu pai tinha uma pequena propriedade numa localidade chamada Boa Esperança. E eu disse, não, tinha um senhor, um senhor experiente, de muito conhecimento prático, e eu sou muito observador, sou um bom ouvinte, e ficava observando como ele conduzia, como é que ele tratava as pessoas, com muita simplicidade, com muito carisma, e com muito conhecimento, que às vezes muitos formandos saem da faculdade sem o conhecimento dessa pessoa prática, pela experiência profissional que ele tinha, né? E despertou um desejo. Eu disse, um dia eu vou ser engenheiro agrônomo, porque é muito bacana a gente produzir o alimento que todos nós precisamos. É do leite, é da carne, é do ovo da galinha caipira, Ou do seja, milho e do feijão, muito né? cedo você descobriu que gostava, né? Pelo que eu tô Muito vendo cedo. aí. E aí o que aconteceu? Eu digo, eu tenho que conciliar, depois das minhas férias, uma maneira para que eu possa estudar e também trabalhar. E eu conversei com meu pai, eu disse, pai, na época começou o plantio de melão aqui no estado do Ceará, e ele começou a plantar, e eu disse, eu quero acompanhar e quero trabalhar e ter meu dinheiro sábado e domingo. Em vez de ficar brincando ou para as festas, eu digo, eu quero trabalhar. Então eu estudava e sábado e domingo eu trabalhava. E realmente eu fui formando um time realmente motivado, um time reconhecido e pelas meritocracias bem remunerado, para que ele pudesse dar o máximo do amor que tinha Entendi. pela cultura, né? E com isso eu peguei os sábado e domingo, e quando eu estudava pela manhã, à tardinha eu ia para a fazenda para colher o fruto de melão e vinha para Russas, para de manhã cedinho, deixar no mercado velho, nos produtos aqui que até hoje existe, o seu Joãozito, o Pereira, o Jupira, Tu o seu vendia no mercado Expedito. local, era? Eu mesmo carregava, eu mesmo descarregava e entregava ao comprador, negociava. Isso era, eu gostava muito, isso era muito gratificante. Engraçado você Pô, falar isso, porque no começo é assim, né? A gente produz, entrega, vende, faz tudo, né? Muitas vezes essa é a é, vida do eu só empreendedor. não, como eu era muito jovem, assim, eu não tinha Sim, noção de financeira, de gestão, né? sim. Era tudo muito Mas novo, mas assim, no comprava e início, para mim, vendia. era muito louvável, porque eu já estava um filho do negócio. Para você ser um gestor, você tem que começar com pequenas Sim. atitudes, né? E logo em seguida, eu digo, olha, eu vou agora estudar para ser agrônomo. E a minha pequena propriedade começou a crescer, e não só com melão. Eu comecei a produzir melancia, milho verde, banana, pimentão e tomate. E Russas não absorvia mais. Então eu teria que abrir outro mercado. E esse mercado era a Ceasa. Aí o que é que eu fiz? Como o meu time já estava todo engajado, era um time que eu sempre tinha reuniões, sempre planejava, determinava metas e o resultado era o lucro. Eu disse, olha, eu tenho que estudar e vocês aqui, nós vamos ser monitorados por telefone e eu vou fazer meu curso de agronomia. Então E tu o que começou acontece? a trabalhar, tu estava no ensino médio ainda, quando tu Ensino começou a fazer médio, ensino médio, não era nem ensino médio. faculdade ainda. Depois foi que Não, foi não, fazer a não, ensino faculdade. médio. É só porque eu tinha um objetivo. Eu queria Entendi. vencer na vida. Entendi. Sim. Então é o seguinte, a minha profissão estava definida, porque é o que era o meu perfil, eu gostava, eu amo a agricultura. Eu sou apaixonado pelo homem do campo, eu sou apaixonado pela zona rural e acredito, porque o agronegócio é dos setores que gera mais emprego no nosso país. Deixa E eu pegar busca. essa tua fala para quem está nos assistindo aqui, que é o adolescente, né? Para os jovens, para você que está querendo me deixar, eu quero muito que vocês prestem atenção nessa fala, porque é isso que vai fazer a diferença, né? É você se apaixonar por aquilo que você faz. Porque quando você se apaixona por aquilo que você faz, gente, ninguém te segura. Ninguém te segura. Se você tem. Eu tô com uma pesquinha aqui, né? Tipo assim, que dicas? Engraçado que eu tô aqui a dica. Ame o que você faz.
Porque se tem uma fórmula... Porque ter sucesso na vida não é uma receita de bolo. Cada pessoa vai... Tem dicas e tudo que a gente dá, mas cada pessoa vai construindo o seu caminho. Mas se tem uma coisa que você não vai falhar, é quando você coloca amor e paixão naquilo que você faz. Aí você falou com tanta ênfase. Eu era apaixonado com isso. Eu tenho que falar para que as pessoas percebam como que isso faz a diferença nos resultados que a gente vai ter. Porque se a gente não se apaixona ali onde a gente tá, fica mais difícil. Desculpa te interromper, mas é porque eu queria pegar essa tua fala para que as pessoas possam ficar atentos do que vai fazer elas terem sucesso. E para você ser um bom profissional, e quando você ama, quando você acredita na sua profissão, eu disse, eu quero ser um dos melhores profissionais na agronomia no estado do Ceará. Eu coloquei isso na minha cabeça. E o meu tempo era muito curto para estudar e trabalhar. Mas quando você tem vontade, você tem muita determinação, você tem foco, você acredita no seu potencial, nada é difícil. E com isso, eu estudava agronomia, mas 3 horas da manhã, eu pegava um transporte e ia para a Ceasa, para receber a minha mercadoria, negociar, deixar tudo tranquilo, e 6 horas da manhã, às vezes eu pegava 2 ônibus para ir lá para o campus do PC e fazer minha faculdade de agronomia. E como eu comecei a ter esse conhecimento prático, conhecimento de logística, mercado, eu descobri várias coisas. E aí foi aonde entrou a pesquisa. A Embrapa, houve uma seleção dentro do curso de agronomia e queria uma pessoa que tivesse uma certa experiência na parte de controle de pragas e doenças da cultura do melão. Sim. E de imediato o professor disse, é o Sávio. E eu fui bolsista do CNPq, trabalhei por 3 anos na Embrapa, tive vários trabalhos ouvindo aí publicados. adolescentes, né? Bolsista do CNPq. Sim, gente, isso existe. São bolsas de estudo, né? Que são ofertadas para as pessoas que trabalham com pesquisa. É muito interessante. Eu estou aqui impressionada porque a gente não ficou combinando muito. A gente quis que isso fosse muito à vontade, a live, né? E aí tá me chamando a atenção essa história de acordar 3 horas da manhã, às 6, pegar o ônibus. Porque às vezes a gente vê os resultados que a pessoa conquistou, mas não imagina tudo que aconteceu na vida dela, né? Quando eu tô no palco, em alguma palestra, você diz, nossa, como ela tem sorte e tal. E ninguém sabe a sorte que tá por trás, né? Do trabalho, do acordar cedo. Muito legal ver isso. Mas, assim, aí eu trabalhando na Embrapa, também acordando de madrugada para vender minha fruta. Enfim, eu me formei. E o meu sonho como profissional era trabalhar numa multinacional, essa empresa que todo dia eu olhava para ela, eu disse, um dia eu chego lá, que é uma empresa chamada Del Monte, ela foi instalada em Quixeré, o nome da fazenda era Fazenda Água, e eu disse, um dia eu chego aqui. E me formei, voltei para a minha propriedade, realmente ela cresceu, porque eu estava focado, eu estava direto lá, já contratava uma pessoa para ir para a Ceasa, porque eu não poderia ficar no operacional, eu tinha que estar no tático, no estratégico, né, para realmente fazer uma gestão de resultado. E eu recebi um convite de uma pessoa, sabe? Foi uma pessoa demitida lá na Del Monte e tem uma oportunidade para você, já que você tem tanta experiência e passou pela Embrapa com pesquisa e surgiu o surto de uma mosca branca, uma praga, e eu verifiquei que você tem alguns trabalhos publicados e a gente está precisando que você venha fazer uma entrevista e quem sabe você trabalhar conosco. E realmente eu fiz a entrevista. E deu certo. E deu certo. E realmente foi aí onde abriu minha mente para uma gestão de sucesso, uma gestão de resultado, onde você valoriza as pessoas, que você realmente capacita, porque a Del Monte tinha 3.000 funcionários. Eu era supervisor de fitossanidade, na parte de controle de pragas e doenças, comandava mais ou menos umas 600 pessoas, e eu ficava feliz porque realmente eu seguia a política da empresa. Eu respeitava. Bacana, show. Então você sabe o que é trabalhar com muita gente também, né? 600 pessoas no campo tem essa... Quando você respeita as pessoas, quando você valoriza, quando você motiva, quando você tem gratidão por pequenos gestos, nada é difícil, Cris. Eu não tenho dificuldade de trabalhar com pessoas. Eu me sinto bem, De trabalhar com gente, né? Eu fico feliz, porque
a minha maneira de ser é amar o próximo, sabe? A minha felicidade maior é quando eu posso fazer outra pessoa feliz. Aham. Isso me deixa leve e se torna difícil. Então, eu trabalhei por 6 anos nessa empresa, realmente respeitava a hierarquia e todos os planejamentos, os cronogramas, as metas que eram determinadas por cada setor, realmente eu atingia todos os resultados e por isso eu tinha uma bonificação e tive a oportunidade de conhecer outros países, porque Show de realmente bola. A Del Monte investia no profissional e isso é muito importante porque É é seus verdade. méritos. Então, se você dá resultado à empresa, se você dá lucro, você tem que ser bem remunerado. Porque Aham. é dessa forma que você tem a pessoa na mão, pelos méritos. E quem ganha é a empresa. Porque no É. momento que o seu colaborador, ele está tendo sucesso, sua empresa tem muito mais. E existem muitas E, pesquisas que falam disso, né? Quanto mais feliz o funcionário, mais resultado a empresa tem. Quanto mais o funcionário acredita, mais a pessoa tem. E eu é, quero só chamar e, só um pontinho aqui para ficar a deixa também para quem quer, né, conquistar coisas na vida. Eu vejo que você teve uma visão de futuro muito clara, né? Você disse assim, eu quero trabalhar numa multinacional e você focou na empresa e acabou que as suas escolhas foram te levando para esse caminho, né? Então, para quem está aqui nos assistindo, jovem, não olha só para o que está acontecendo na tua vida, mas tenha esse foco, essa visão de futuro, gente, porque o Sávio fez isso intuitivamente. Eu posso afirmar com você aqui, pelas longas pesquisas, pelas muitas horas de estudo, pelos clientes que eu atendo, pelos resultados que ele tem, o quanto que ter visão de futuro, olhar para frente e dizer o seguinte, é isso que eu quero, e vai fazendo você fazer escolhas. Eu tô vendo que você fez isso muito cedo ainda, né? Querer ter essa experiência e deixa aqui também para você que quer trabalhar esse contexto profissional, que você comece a ter essa visão de futuro, o que você quer para a sua carreira. Isso é muito importante. Cris, mas depois de 6 anos, por um problema da economia, como a empresa multinacional e praticamente 95% ela vendia para o mercado externo, e o dólar chegou a 1,60, 1,70, ficou muito baixo, que era inviável ela ficar no Brasil. E, Sim. infelizmente, uma empresa, a terceira maior do mundo em frutas tropicais, mas no Brasil ela era inviável ficar naquele momento. E com isso ela fechou e todos os colaboradores teve que procurar outras oportunidades, né? E eu Sim. não perdi tempo. Como eu sempre sou uma pessoa que enxerga um pouco mais à frente, eu vi que tinha uma oportunidade para russas. E foi logo quando surgiu o programa Minha Casa Minha Vida, onde tinha muitos recursos disponíveis para moradias, eu disse aqui que eu vou me segurar. Mas antes de iniciar, eu comecei logo a fazer uma pós-graduação, porque você tem que ter a prática e você tem que estudar. E eu, como era uma área que não era minha, era totalmente diferente, e eu teria que ter algumas ferramentas para que Sim. as minhas tomadas de decisões para aquela atividade fossem mais precisas, já que eu Precisava estava desenvolver outras outra competências, né? Uma atividade. vez que era outra atividade. Entendi. Isso. E aí eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de obras na construção civil e já entrei em campo. E eu escolhi logo a periferia. Mas você disse, por que tu escolheu a Eu periferia? já ia te fazer essa pergunta, né? Por que a periferia, né? Que foi que você É, viu para é, é começar a porque construir casas na periferia? é porque eu vi, Cris, que na periferia, como tem uma carência de moradia, e na periferia poucos gestores valorizam. E eu vi aqui em Russas, na periferia ali, não sei se você conhece, Lagoa do Toco, Mutirão Novo, Mutirão Velho e outros bairros periféricos, que não tinha É inclusão verdade. social. Posso. É O verdade. comentário. Você falando aqui, eu tô lembrando que na época que eu trabalhava na Dakota, eu ia algumas vezes lá no CAIC, porque tinha alguns projetos, eram casas de mutirão. E aí depois eu fui lá e eu vi como tudo tinha mudado. Você falando agora, parece uma outra localidade com as casas, com a urbanização. Você falando agora e a ficha caindo aqui de como era que era um tempo atrás.
E recentemente eu fui olhar uma casa lá para alugar com uma amiga minha, terapeuta, que estava morando em Russas, e ela estava buscando uma casa para alocar ali na região, que no passado não tinha alguém chegar em Russas para ir morar ali, né? E você Não, falando agora, olha, faz muito sentido, realmente é verdade, mudou muito. era um bairro, era um bairro totalmente desacreditado, não tinha investidores que quisessem investir lá. Até no início, uma dificuldade eu vender as minhas casas, devido ao bairro. Eu digo, olha, não se preocupe, porque eu vou deixar esse bairro, vou fazer um bairro dentro de outro bairro, agora com outra visão. Eu vou colocar saneamento básico, eu vou fazer drenagem de água fluvial, eu vou colocar iluminação pública, eu vou fazer saneamento básico, eu vou pavimentar, colocar a água. E, após isso, com arquitetura moderna, urbanística, com certeza vão vir investidores. E não demorou 2 anos, começaram a vir fábricas. Tem até um colégio, Manuelito Maia Meirelles, tem outra praça ao lado. Lá, e fui subindo, né? Tem uma escola lá na Lagoa do Toco Tem uma Mutirão, escola. não sabia. Agora, por último, um conjunto habitacional, mas quem levou o saneamento foi essa pessoa que acreditou, que enfrentou todas as opiniões negativas, mas sempre eu acreditei no potencial, porque eu sou muito determinado, eu sou focado, eu sou uma pessoa que tenho muita fé em Deus, e eu peço muito a Ele, ao Divino Espírito Santo, que Ele me ilumine nas minhas decisões, nas minhas atitudes, para que eu possa fazer um trabalho que seja voltado para as pessoas mais carentes. E eu vi que aquelas pessoas precisavam de uma oportunidade. Aí, com isso, eu comecei a gerar emprego, gerar oportunidade da pessoa que não tinha condições de comprar a casa própria, ter sua casa própria, e fui seguindo. E vi um pulo a mais, que a escola da rede pública de Russas é o CAIC. E a maior fábrica de Russas é a Dakota. Eu disse, eu tenho que fazer uma maneira para interligar. Quem for chegando em Russas, passar pela Dakota, entrar no empreendimento e para o colégio CAIC. Eu disse, eu comprei uma gleba de terra, que era uma área totalmente vulnerável, e eu disse, eu vou dar qualidade de vida a essas pessoas. Eu fiz um empreendimento robusto. Corajoso também, viu, meu amigo? Corajoso também, corajoso. Não foi fácil, não foi fácil. Ter essa visão de construir, porque eu conheci aquela área ali alguns anos atrás, e hoje, quando você fala, é outra realidade realmente, mas uma coisa é ver pronto, outra coisa é ter a visão quando tá ali tudo. E Cris, realmente, quando terminou o empreendimento, eu olhei e disse como foi bom para esse povo. E é um projeto com todas as qualidades em termos de infraestrutura, porque pode chover 100, 200 milímetros. Foi feito um projeto, era um profissional qualificado, onde dificilmente, com poucos erros, claro, nós somos seres humanos e tem pequenos erros, mas fizemos um empreendimento bacana, com estrutura moderna, uma arquitetura totalmente urbanística, com drenagem de água fluvial, com pavimentação, com saneamento básico, deixei área para que no futuro o gestor público possa fazer uma areninha, tem espaço para isso. Enfim, realmente eu mudei e pretendo mudar muito mais, não só a periferia, mas outros bairros que nós temos aqui, que tem muitos problemas de drenagem, principalmente quando chove 30, 40 milímetros no centro da cidade. Mas isso aí é outro passo. Muito bacana conhecer um pouquinho dessa história. A gente não imagina o que está por trás, né? Né? Que você vê pronto, não imagina tudo que aconteceu. Muito bacana. Cris, eu já falei um pouco e eu quero agora que você, na sua visão, né? O que os empresários estão buscando na contratação dos colaboradores. Eu queria que você... para falar aqui um pouquinho, né? É tão interessante porque eu escuto muito, né, sabe, os dois lados da história. Eu escuto as pessoas que dizem assim, nossa, tá muito difícil conseguir trabalho. E aí eu lembro que algumas vezes chegam uns jovens e dizem assim para mim, tá muito difícil porque eles querem que tenha experiência, mas como é que eu vou ter experiência se ninguém nunca me dá uma oportunidade para eu ter essa primeira experiência? E do outro lado, o que é que eu vejo, sabe? Eu vejo vagas de trabalho, e vou te confessar aqui, algumas vezes eu chego a divulgar nas minhas redes sociais e alguns empresários têm dificuldade de contratar alguns tipos de funcionários, né? Alguns cargos, algumas funções. Então, assim, o que o empresário busca? O empresário busca pessoas que sejam comprometidas,
que tenham vontade de aprender, que tenham interesse em resolver problemas. E tem algumas profissões, inclusive, gente, técnicas, para vocês saberem, que estão muito em alta, que tem muitas vagas disponíveis no mercado e não tem pessoas que aprenderam a trabalhar com isso, tá? Por exemplo, posso dizer uma coisa para vocês. Lideranças. Todas as vezes que alguém me liga, algum empresário que pede indicação de liderança, eu sempre tive dificuldade de encontrar pessoas que tenham habilidade com liderança. Mas veja só, o adolescente, o jovem, ele tem que aproveitar oportunidades como essa para desenvolver a liderança através de projetos voluntários, numa ONG, em trabalhos, em projetos na escola, porque a liderança é algo que todos nós precisamos exercer. Então, se você cria essa oportunidade, quer dizer, quando surge uma vaga, você já se destaca, você já sai na frente. E aí, muitas vezes, o que dificulta esse casamento do empresário com o colaborador é porque, muitas vezes, quem está em busca de trabalho não sabe o que quer. Veja só que durante toda a sua fala, você sempre trouxe uma clareza, desde o começo de escolher a sua carreira, o que você queria fazer, essa clareza. E assim, até quando as pessoas, vou contar que acontece isso, as pessoas, quando elas me pedem emprego, elas dizem assim, eu disse assim, e qual é a área que você quer trabalhar? Aí a pessoa diz assim, não, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu tenho um amigo que ele trabalhou um tempo no recurso humano de uma empresa grande, de lojas de comércio e tudo. E aí, quando ele ia fazer entrevista, ele disse que perguntava assim, nossa, e qual é o cargo que você quer aqui na empresa? Aí disse que a pessoa pensava, não sei, qualquer coisa, coloca aí vendedor. Então, veja, se as pessoas não sabem o que querem, como é que o empresário vai conseguir ver qual é o diferencial que aquela pessoa tem para trazer? Né? Então, eu posso pegar a tua própria história ou a minha e dizer assim, essa clareza que a gente tem no coração de saber o que a gente quer. Então, isso é muito importante para o adolescente, para quem quer se colocar. O que eu quero? Essa visão. Onde é a empresa que eu quero trabalhar? Quais competências que eu preciso ter para que aquela empresa me contrate? Né? O estudar, o buscar se capacitar para que as pessoas possam realmente se colocar. Né? Então, é isso, tá, gente? Por exemplo, a gente está aqui na internet, veja só. Existem muitas funções na internet hoje que o mercado está carente. Se tiver alguém aqui nos assistindo que tiver habilidade em fazer gestão de tráfego, fazer mídias sociais, eu não estou falando de fazer uma arte, mas são funções novas que estão surgindo e o jovem ele tem muita habilidade com tecnologia, mas precisa se capacitar. Né? Então, se você se capacita, você acaba conseguindo se colocar, porque o empresário está precisando disso, pessoas que queiram aprender, que tenham vontade de solucionar problemas, que tragam ideias criativas para que o negócio possa crescer. É isso que eu tenho encontrado no mercado. Bacana. Cris, e quais as maiores dificuldades e erros que os jovens encontram hoje na busca do primeiro trabalho? Bem, eu até já comentei né? Um é não saber o que quer, não ter essa visão clara de futuro. O segundo, eu vejo que muita gente passa pelo ensino médio e não aproveita esse tempo do ensino médio para aprender, para desenvolver habilidades, né? Para fazer parte de um projeto, para fazer coisas. E aí passa pelo ensino médio sem praticar alguma coisa. Eu li uma vez, aliás, eu estive com o Flávio Augusto, um grande empresário, um dos poucos bilionários do Brasil em São Paulo, e ele dizia assim... uma das coisas que eu vou mais incentivar meus filhos, já que eles têm que ir para a escola, é que eles possam empreender na escola. Que eles possam pensar em alguma coisa, que eles possam empreender para ter essa experiência ainda no ensino médio. Então, eu vejo muito isso. As pessoas esperam terminar o ensino médio para começar. Então, assim, aproveita o ensino médio para desenvolver o máximo de competências que for possível ali, tá? E outra coisa também. Muita gente quer arrumar trabalho, aí não investe um tempinho, isso aqui é uma dica muito simples e muito básica, em fazer um bom currículo. Veja só, é o teu primeiro contato com a empresa, né? E aí nem sempre você vai poder falar com o gestor da empresa. Aí você vai num canto que faz um currículo que é igual para todo mundo. E você não coloca ali no que você é bom, quais são as suas competências, o que você sabe fazer bem, porque todo mundo tem competência. Agora, se você não se conhece, como é que você vai pôr no papel? Se você não investe um tempo para cuidar disso, quem vai fazer isso? Né? Então, é importante fazer isso. Outro erro. Você quer trabalho?
não pede o pai e a mãe para ir pedir trabalho para você. No interior, na capital isso não acontece tanto, mas no interior... E aí eu vou dizer para vocês, eu já selecionei muitas pessoas, já fiz trabalho para várias empresas, e quando alguém me pediu, eu digo assim, eu não vou nem receber o currículo do seu filho. Se ele tiver interesse, pede para ele vir falar comigo. Então, veja qual é a imagem que está passando. Se você que está interessado, pede o pai ou a mãe para ir, você não vai lá junto. É uma coisa que eu vejo muito no interior, que as pessoas precisam ficar um pouco mais atentas, né? E as pessoas não ficam atentas porque elas não sabem. Então, esses são alguns erros que eu acredito que acabam sendo cometidos. Bacana, Cris. Então, é isso. Sávio, posso fazer uma pergunta? Então, já você me perguntou aqui, agora eu vou voltar. Vamos fazer uma dobradinha. Eu estou curiosa aqui para saber. O que fez, né? Eu já sei que você está aí como pré-candidato a prefeito. Estou vendo aqui só a galera falando aqui, né? Não sei se você está conseguindo ler, sabe? Prefeito, a galera está eufórica aqui nos comentários. Bacana. Mas eu fico curiosa, porque eu realmente acho que isso é uma coisa que tem que ser dom. Eu, por exemplo, não teria, sou bem sincera, não me vejo na vida pública. E conta pra gente, assim, o que fez você querer entrar para a vida pública, né? Porque eu tô vendo aqui pela sua história que você já é um empresário, já é bem-sucedido, já tem sua família. E a pergunta que passa na minha cabeça é: o que faz uma pessoa querer entrar para a vida pública, né? O que fez você fazer essa escolha? Realmente, Cris, hoje eu tenho alguma coisa, mas eu comecei lá de baixo. Mas foi com muito trabalho, com muita determinação, que a gente vai conquistando as coisas com muita garra, né? E essa sua pergunta, eu fico muito feliz, porque já que eu gosto do homem do campo, sou apaixonado pelo agronegócio, gostaria muito de ajudar e ajudo no que é possível, como empresário, como um engenheiro agrônomo, que muitas vezes eu saio da minha casa cedo, que um amigo liga, sabe, eu estou com um problema na cultura aqui, você poderia fazer um receituário agronômico para uma pulverização de uma praga ou de uma doença, ou me dar a nutrição, que essa planta está debilitada, e eu saio com o maior prazer para ajudar esse cidadão. E ele pergunta quanto é, disse nada. Eu quero que você colha, que você produza bem, que você possa multiplicar resultados aí. E o que precisar de mim, estou à disposição como um profissional, como ser humano, como amigo. E também na construção civil, eu vejo a oportunidade, principalmente que eu falei em periferia, porque para que eu possa ajudar mais as pessoas na vida privada é limitado. E eu sempre gostei de quando o meu copo está cheio e transborda, eu gosto de doar. E gosto de doar às pessoas que não têm oportunidade, que não teve, os pais não teve condições de oferecer um ensino de qualidade para o filho. Não é por culpa dele, é porque não teve oportunidade. E eu vejo um potencial muito grande em Russas para crescer nesses dois segmentos, que é a construção civil e o agronegócio, que é o que gera mais emprego no nosso país. E nós estamos precisando fomentar a nossa economia, investir no comércio local, porque nós temos profissionais capacitados e uma mão de obra qualificada para isso. Agora, precisa, às vezes, de uns cursos profissionalizantes, de uma capacitação, né, para que nós possamos desenvolver um projeto macro, porque Russas é a princesa do Vale, ela está estrategicamente prestigiada devido à sua posição geográfica, tem uma área territorial muito grande, e pela minha experiência que eu tive por 12 anos na SEASA, dormindo em carroceria de caminhão, entre uma carroceria e outra, dentro de uma boleia do carro, eu sei o que eu passei. Muitos não conhecem essa minha história. E eu gostaria de implantar uma SEASA em Russas. É um sonho, como eu tive um sonho de trabalhar na multinacional, eu consegui. Eu queria me formar como engenheiro agrônomo, eu consegui. Eu queria realmente ter algo que mudasse um pouco a minha vida. Estou conseguindo, mas eu gostaria de fazer muito mais pelo meu município. E na geração de emprego, em valorizar as pessoas, em ter qualificação profissional, em poder investir mais nesses jovens que precisam de educação de qualidade, porque a educação, para mim, é a vacina para a droga, para o crime, para o Acredito crescimento nisso também, ó. Acredito demais nisso.
precisamos ter uma saúde de qualidade, uma saúde de resultado, porque em outras gestões, em municípios que eu acompanho, como São Gonçalo do Amarante, como Granja, temos, eu vou entrar um pouco aqui, já que você perguntou, e como eu estou vendo uma carência no nosso município, se possível, um terceiro turno. Por quê? Nos postinhos de saúde, muitos profissionais vão 6 horas para o trabalho e chega às vezes 5, 6 horas da noite. E às vezes chega doente, mas não tem condições de ir para o posto porque está fechado. Então seria interessante ter o terceiro turno, pelo menos até 9, 10 horas da noite, e também uma farmácia que pudesse oferecer o medicamento após a consulta. Então, assim, você tem que investir mais nas pessoas, tem que valorizar o profissional, investir realmente na educação. Você falando aí de sem SEASA, educação... eu vi aqui que teve uma pessoa